do eixo do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Rio Grande do Norte, que não acompanham o nosso Na Lente na TV, que é transmitido pelas operadoras RCA e pela NET da sua cidade, eu te convido a se inscrever lá no YouTube, no nosso canal, que é Programa Na Lente. Diariamente, Júnior, a gente compartilha lá no YouTube todas as entrevistas na íntegra que vão ao ar na TV. Hoje nós colocamos uma entrevista super bacana com a estrela, né, a Nívia Maria, e ela conta também, relembra grandes personagens, fala da sua carreira como atriz, fala como que ela começou a carreira dela como atriz, e foi uma entrevista que eu ganhei de presente no dia que se comemora o Dia do Jornalismo aqui no Brasil. Então ela me deu essa entrevista, tivemos a participação também da irmã dela como atriz. Para mim foi um marco na minha carreira. Então está lá no nosso canal no YouTube, na íntegra, e eu já te convido a depois da nossa entrevista dar uma passadinha lá, viu? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu sou super fã dela, imagina. A sua vai ser a próxima. Nívia é estrela, Opa. né? Opa! Maravilha, que honra, quanta honra, meu querido. Antes também de começar a nossa entrevista, eu quero te parabenizar. Você é filho de artista, né? Sua mãe também é artista, é cantora. Eu acompanhei há um tempo atrás uma live que você fez com ela, achei super divertido, achei super bacana. E parabéns pelo carinho que você tem com ela. Eu achei muito bacana, achei legal. Acompanhei quase até o final, na época ao vivo com você. Eu já acompanho o seu trabalho já tem bastante tempo aqui. Que maravilha, que bom, fico tão feliz. Minha mãe é minha rainha, né? A gente é a nossa base, né? Então ali eu estava ali, mas eu estava nervoso, estava com a minha mãe, né, cara? A minha caixinha de perguntas já está enchendo. Para você que quer fazer pergunta para o Júnior, eu te peço para mandar direto para a caixinha aqui, que à medida do possível, na medida do nosso bate-papo aqui, eu vou lendo as perguntas. Mas vamos lá, Júnior, olha só. Isso. Você fez Tocaia Grande, logo em seguida você recebe um convite para fazer um teste lá em Chica da Silva, há 25 anos atrás. Chica da Silva foi uma novela bastante inovadora na época, né? Foi uma novela também bastante polêmica naquela época. Acredito que a sociedade, quando recebeu Chica da Silva, ficou um pouco assim, assustada, né, com os temas que Chica da Silva abordava, mas eram temas todos reais, eram temas que do cotidiano mesmo, porém, alguns temas a gente tinha medo de debater, né? Assim como a questão da sexualidade, a questão da religião, a questão da segregação ali econômica, social de uma sociedade. Chica da Silva reuniu vários temas de uma sociedade em uma só novela. Quando você foi convidado para fazer um teste, para você ter um personagem em Chica da Silva, você já sabia da dimensão do seu personagem? Você já sabia que seu personagem seria o rei de um quilombo? Olha, vou ser muito sincero, não sabia. Dá para fazer não sabia o que ia fazer. Tinha um texto para fazer Chica da Silva, vamos lá. E quando eu apareci, tinha muitos atores, tinha muita gente boa, muita gente fera. E eu tive uma situação que aconteceu foi o seguinte: eu fiz um texto que na hora mudou esse texto, aí a atriz, eu tinha ensaiado com uma atriz, na hora mudou para uma outra atriz. Se eu não me engano, já foi o Pilar, que já estava lá, Luiz Antônio Pilar, já estava nesse dia do teste também, já. Depois parece que eu fui aprovado, que eu não sei o que ia acontecer, e de repente eu soube que o senhor Walter Avancini queria falar comigo na sala. Você não foi o único. Ele tinha essa mania mesmo, né, de convidar os atores para ir à sala dele conversar meio que em particular. Com você foi em particular também? Em particular, mas sem ele me dar a menor confiança. Suas pernas tremeram. Minha alma, rapaz, meu tataravô tremeu. E aí ele sentado ali falou assim, estava no telefone, me lembro, e ele disse, faz alguma coisa aí.
Faz alguma coisa aí para eu ver. Assim. Faz alguma coisa aí, Alto. Agora. Faz aí. E não olhar para você. Walter Avancini. Eu termino a base. Que desespero, né? Que eu não lembro o que eu falei, me soltei lá, quer dizer, me prendi, né? Fiquei totalmente nervoso. E ele falou, tá ok, tá visto. E aí, depois disso, é que eu fui, aí eu fiz a primeira cena. E na primeira cena que eu fiz, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Lá em Diamantina, que eu já tinha sido convidado para ir para Diamantina. E aí, depois, o Zé fez uma cena, e depois ele falou, agora, a partir de agora, eu vou ser o rei do Quilombo. E aí, da segunda cena que eu fiz, aí já fui aquele negro que fugiu mesmo do Quilombo, que eu era aquele cara que conseguia ter acesso a sair e voltar. E aí passei a informação, e aí fiquei lá junto com o Maurício Gonçalves, com aquele elenco, né, que você sabe, né? Com a Zezé Mota, Alice Brandão, tava bem, né? Tava no Quilombo, tava com a Negrada, tava com o Pilar dirigido pelo Pilar ali do lado. Só a gente né? E o Walter no núcleo ali. Mas a gente tinha que... E assim, foi todo um aprendizado absurdo, né? Porque a gente estava aprendendo a história a nossa história dentro com o trabalho. Quer dizer, por mais que passasse nervoso, a gente ainda estava ganhando para fazer aquilo, né? Porque a gente estava fazendo um trabalho. E muito bem, porque Chica da Silva, desculpa te interromper. Chica da Silva, eu tenho fontes fidedignas. Seguinte, ó, Chica da Silva era novela na época. Vamos fazer um exemplo assim, o salário mínimo hoje, você tem uma ideia? Vamos supor, núcleo de apoio recebia 3 salários mínimos, um exemplo, entendeu? Figuração, recebia um X, primeiro escalão, 5. Então, assim, a novela pagava-se muito bem, tanto que os atores falaram isso, que assim, depois de Chica da Silva, conseguiram comprar carro, entendeu? Se mudaram para uma casa boa e tal. Mas, infelizmente, tiveram um problema depois, porque a Manchete, né, faliu, e, se eu não me engano, um grupo de 30 atores reivindicaram na justiça direitos trabalhistas. E isso já está correndo, já tem mais de 25 anos na justiça. Mas vale ressaltar que, na época, os atores ganhavam muito bem Chica da Silva, tá? Sim, porque a novela depois ficou sendo muito vendida, né? E aí tinha os direitos que não vinham. Tem muita coisa que a gente não recebeu mesmo, né? Imagina, ela foi vendida para um monte de lugar. Eu recebi um pedacinho daqui, o meu salário todo da novela, assim, tudo certo. Mas depois que a nossa gravação acabou, a gente realmente não teve contato com certos valores, não. Mas isso aí é um ponto de... Mas o que eu estava dizendo para você é o seguinte, dentro de trabalhar ali, para mim foi uma coisa que hoje eu vejo em cima de coisas que eu assisto na TV, por exemplo, né, muito, né, filmes, séries e tal. Uma forma que o Avancini, que na época tinha uma chancela de ser basicamente, se eu não me engano, ou o maior, mais famoso, mais respeitado diretor de novela daquela época. Ele era o number one mesmo. E aí ele, né, veio com aquela... de uma forma, eu acho que foi uma das, se não há, obra que possa se dizer que, se algum ator que participou, que assistiu, somente as pessoas pretas quiserem falar, opinar, por favor, fique à vontade aqui no comentário. E, na minha opinião, foi a obra que quis realmente contar a história do que aconteceu, sem romantizar, sem disfarçar, sem aliviar nada, entendeu? Eu achei que foi uma obra, foi uma novela, mas com cara de série, com capa de tapa na cara, foi uma coisa muito forte, assim. Para a época, então, imagina, foi muito interessante. Eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os atores, artistas que eu entrevistei de Chica da Silva. Você acredita que hoje a sociedade do século XXI estaria preparada para receber novamente a novela Chica da Silva? Hoje,
uma boa parte da sociedade, sim, porque veio à tona muitas questões, esse assunto, né, o assunto da causa negra, principalmente, que é um assunto que é o que tem é o ponto principal, né? Tem muitas pessoas, esse assunto veio muito forte, muitas pessoas começaram a ler bastante, eu sou uma delas, eu li milhares de livros, comecei a ver muitas lives, comecei a me informar muito, ainda acho que é um percentual muito pequeno, porque a gente tem 56% da população negra, né? Mais de 60% de pessoas que não têm acesso a ensino de qualidade, eu acho que mais, hein? Mas estou sendo bonzinho aqui para falar Uhum. isso. E aí a gente entende que o meio de comunicação, que é a TV, acaba sendo um meio de informação muito mais ao alcance da população como um todo do que um livro, por exemplo. E aí eu acredito que, sim, a gente está mais potente, acho que a população está mais empoderada para isso, mas parte da população está mais negacionista para isso, está mais contraditório, não, não é bem assim, você está exagerando, é mimimi, e entrar nesses vocabulários novos, né? Entendeu? Aí as questões aí da novela. Aí, em contrapartida, existem outras obras que possam estar aí no ar, ou tiveram no ar, coisas que a gente concorda, coisas que a gente não concorda, e a gente nem debate muito, não. Entendeu? Falando em relação à história, mas a obra com certeza é linda. Quando você disse que no núcleo, né, tiveram algumas mudanças e tal, a começar pela protagonista, né? Parece que a Thaís Araújo ela não foi escolhida no primeiro momento para ser a protagonista Chica da Silva. Você Exato. A confirma Luzia isso? está lá. Confirmo. Eu estava lá no dia. Sério? Como que Eu, 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 foi? Conta pra gente. Foi bom. O que eu vi foi no dia do encontro dos atores, né, na reunião dos atores, né? Pô, que bacana, a gente vai fazer a novela e tal, aquela comemoração de início. Quem estava, né, sobre palmas lá para poder fazer a novela era a Luzia Velar. Era uma atriz que tinha sido Luzia escalada pelo Avanço. Luzia Avelar. Avelar. Isso. Uhum. E aí ela tinha sido escalada para fazer e tal. Aí eu não soube mais sobre o assunto. Quando a gente estava prestes a viajar, foi a Thaís, entendeu? É uma notícia que eu soube, né? Assim, foi nessa maneira, porque foi muito rápido. A gente comemorou, falou num dia, passou uma semana, duas, já estava com tudo pronto lá, já tinha que estar se preparando para viajar. E aí que a gente soube que era uma outra atriz. E a Thaís, eu eu cheguei a fazer uma novela antes de Chica, que foi Tocaia Grande, e ela participou de Tocaia Grande também. Eu fiquei bem feliz que ela entrou para ser a protagonista. Eu não conhecia a Luzia, conhecia a Thaís, mas né, conhecia de trabalho, assim, de set. Mas foi uma surpresa para todo mundo. Pô, não é a protagonista, mudou. E mudou. O Walter tinha isso, né? Inclusive, ele deu várias oportunidades para vários modelos na época. Mônica Moura já estourou nessa novela como modelo. Você já chegou a trabalhar no mercado publicitário também, né, ô Júnior? Então, assim, ele deu várias oportunidades para atores iniciantes, modelos, inclusive para atores que nunca tiveram contato com as câmeras. Sim, Recentemente, acho que foi sim. essa semana, eu conversei foi com o Airan Pinheiro, ele que foi um dos dragões da novela, ele mesmo disse que ele foi convidado para fazer uma espécie de uma figuração e logo depois o personagem dele teve fala, né? E logo depois ele foi cobrado o registro de ator que ele nem tinha ainda na época. Então o Walter, Isso, ele tinha isso, né? Ele era uma pessoa de dar oportunidade para novos talentos. Mas ele era conhecido como o diretor carrasco também. sim. Você já teve levou algum puxão de orelha dele na época? Já já presenciei de outros atores, já. O Walter, ele sempre tem essa fama, e não só diante das câmeras, não. Até
no hotel que a gente estava, o Walter ficava muito ligado tinha uma coisa do Walter sacar quem ia dormir ou quem ia sair para tomar um shopping. Tinha essa fama do Walter ser aquele cara que não dormia nos corredores, que não dormia, que andava pelos corredores para saber que ator que estava preocupado com a cena do dia seguinte. Isso tinha. Já ouvi diversos atores falando a respeito disso. E nos corredores mesmo, no set de filmagem, como que era o seu relacionamento com os outros atores? Você mantém contato com eles até hoje? A gente não mantém muito contato, né? Passaram muitos anos e tal. Tem algumas pessoas, sim. E assim, no meu caso, né? Eu fazia muito externa, né? Era mais o meu núcleo era o Quilombo. Então, depois eu fiquei para Maricá. Eu fiquei com contato ali, realmente, muito tempo, com os atores que eu comentei aqui, né? A Alessi, o Maurício, né? Etc. E alguns amigos também do elenco de apoio da figuração, que tinha continuidade lá, que de repente o Walter lá dava uma oportunidade para uma falinha, que dava uma oportunidade para uma cena um pouco mais, né, um pouco mais difícil para fazer. E, poxa, que bacana desenvolver, abrir esse espaço. E a novela tinha fases, né? Aí é como se morria uma quantidade de personagens e pareciam outros, e ia vindo. Então, por isso que tem uma quantidade muito grande quando passa os créditos da novela, de atores, enfim, de participantes. Né? E é uma pena que a gente não sabe por onde anda todos aqueles atores que trabalharam em Chica da Silva. Por exemplo, Luzia Avelar, eu confesso para você que eu vou pesquisar quem é essa atriz, eu não me lembro assim, do nome, não consigo associar a imagem dela, vou até pesquisar quem seja. Sim. Acredito que seja uma excelente atriz, né, por ter passado no teste para ser protagonista naquela época de uma das maiores emissoras, que era a Manchete, então ela tem que ser muito boa. Mas dizem também que os atores de Chica da Silva, eles, por exemplo, por ser muito grande, né, a novela, tinha cenas que se estendiam, varava a madrugada inteira. Então, tinham atores que chegavam às 7 horas da manhã, por exemplo, e só saía na madrugada. Acontecia isso com você? O seu personagem tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair do set de filmagem? A gente eu já fiz bastante noturna, a gente fez muita cena longa mesmo. Sim, muita coisa, muita coisa. Porque é aquilo que você falou, é o volume, né, da quantidade de material que tem para fazer uma novela daquele tamanho, né? A gente tinha muita coisa. Imagina, então, os atores que tinham mais cenas. Imagina imagina o Vitor Wagner, como é que trabalhava. Aquele cara não dormia, entendeu? A Thaís não dormia, essa pessoa não tinha outra vida a não ser aquela mesmo. E sim, a gente tinha muita coisa para fazer. Dificilmente você não cumpria o horário inteiro, não fazia o horário cheio, não fazia uma noturna. Era muito volume de trabalho mesmo. Entendeu? E muita exigência. E era uma novela que assim, eu nunca soube de ter que voltar muito, repetir muito. Os caras eram produtivos mesmo. Né? E por falar em Thaís Araújo, alguns atores disseram que Thaís Araújo não era acessível a todos no set. Ela tinha o grupo dela, né? Ela tinha o núcleo dela e ela não se relacionava com outros atores de outro núcleo, porque ela não era tão acessível assim. A mãe dela participava muito, né, das filmagens e alguns atores que queriam registrar uma foto com ela recorria sempre à mãe e a mãe recorria a ela. Isso acontecia mesmo? Era uma questão de estrelismo dela, porque ela era uma das modelos também da época, muito famosa, né? Capa de revista, capa de caderno, vários trabalhos publicitários, tanto no Brasil quanto fora. Então, e logo, muito jovem, né? Com 17 anos, estrelar como protagonista de uma novela. Você acha assim, o estrelismo subiu muito para a Thaís naquela época? Olha, Elton, sinceramente, não. Não. As pessoas tinham muita... acho que é natural, né? Você estar no seu núcleo e você ter muitas cenas com aquelas mesmas pessoas ali e você não ter acesso a outras. Como você mesmo disse, a novela é uma produção muito grande, eram coisas demais que aconteciam naquela produção.
E assim, nunca ouvi falar, sempre achei que eu ouvi falar. Eu nunca tive muito, eu não tive nenhum encontro com a Thaís direto, pra você ter uma ideia. Eu nunca tive nada de gravar que ela estivesse ali. As cenas que ela fazia no Quilombo, quando ela fazia no Quilombo, geralmente era com a mãe, era com o Maurício, né? Que ela fazia aquelas cenas de encontro ali. Eu não me lembro de cenas assim dela com todo o Quilombo ali à disposição. Eu não lembro tanto assim. E não, ela sempre uma pessoa super bacana, estava ali aprendendo junto com todo mundo, a menina nova, super compenetrada com o trabalho, como todo mundo estava, como todo mundo se esforçou o máximo. Que é um trabalho que a gente não aprendeu a ser ator, não. Acho que a gente aprendeu a ser gente, a sermos pessoas melhores, assim. A gente ficou muito família, né? Convivia muito todo mundo ali. Então, muito pelo contrário, eu não tenho nada a dizer com relação a essa coisa de estrelismo, nem dela, nem de nenhum ator que eu tenha presenciado, absolutamente. Não. Você viveu ali no auge dos seus 20 e poucos anos, seu auge de galã na televisão. Você foi muito assediado? Já aconteceu alguma situação inusitada com você naquela época? Olha, tinha. Eu acho que Fala a acontece. verdade, hein? O trabalho de atuação em novela, né, como um todo, é um trabalho muito admirado, né? É cultural da população brasileira, principalmente, consumir muita novela, né? E aí aquela novela, se eu não me engano, era uma das, se não a novela mais vista, né, Sim. mais assistida É. naquele momento. E olha, eu ganhei um presente, né, fazer aquela novela, aprender muita coisa e foi um papel que eu fui aprendendo texto a texto. Eu tinha ali atores generosos que me ajudavam ali, como eu falei, o Maurício, tinha muita cena com ele, tinha muita cena com outros atores e atrizes. E não, ali eu estava aprendendo, eu tive. Eu corri muito atrás assim para acompanhar aquela galera de peso ali, tomei uns puxões de orelha da direção. Quando eu tinha oportunidade, eu estava sempre ligado com o pessoal da produção para eu sacar como é que é o lance da luz, como é que é o lance, né, da direção de arte, como é que fazia, como é que é o olhar da direção. Eu gostava daquilo, não gostava de ir muito embora, quando eu podia, né? Quando eu podia ficar ali, eu estava sempre sacando e, sim, eu tive muito carinho do público, né? Muita gente respeitou o trabalho, gostou, me deu muito retorno a novela de trabalho com moda, né? Com comercial, né? Eu tive uma época, a minha hoje amiga, hoje amiga, ela é sempre minha querida do coração, mas que trabalhou comigo nessa época, na época de moda, de publicidade, que era a Mônica Teixeira, que eu acho que ela está aqui na live, eu acho que ela apareceu aqui, que ela é produtora de elenco da Record. Nossa, como eu trabalhei com a Mônica me chamava para vários testes, para vários trabalhos, entendeu? Foi mais ou menos Eu nesse acho que ela, período. Oi? eu acho que ela continua, não? Como Sim, produtora de ela elenco? continua. Não, ela continua como produtora de elenco. Estou falando que, na época, ela Sim. trabalhava em outra produção, em outro tipo de. Ela trabalhava com publicidade. Se eu não me engano, Moniquinha, Uhum. mas eu acho que era isso. E ela trabalhava com várias coisas, né? Essa mulher trabalhava muito. E como outros produtores e produtoras que eu tive contato. Então, a novela me deu realmente, assim, esse retorno, né? Fiz material para Gasté, fiz material para um monte de campanha legal, assim, sabe? Foi bacana. Mas olha só, Ah, eu me senti esse galã aí todo aí, não, que você está falando aí. Eu estava trabalhando, aprendendo. Até hoje, eu leio bastante. Fui para a música, batalhei na música, voltei, estou estudando para caramba, lendo vários livros para poder estar me reciclando como ator, para me atualizar, porque é uma arte que cobra muito, você tem que estudar muito, né, para você estar sempre ali em dia com o mercado, né? ó, estão falando aqui que você, nossa, ele era o rei do quilombo em Chica da Silva? Sim, ele era. Parece que ele está mais novo, tá vendo? Olha aí, ó. A galera confirmando aquilo que eu disse. Eu vou para a primeira pergunta de hoje, Júnior. A Hum. Alice Zin pergunta o seguinte: a novela era marcada por muita cena de nudez. Você chegou a fazer uma Sim. cena de nudez?
É, com pouca roupa, assim, totalmente nu, não, mas com pouca roupa, cena de convidar a senhorita para namorar, sim, fiz. O próprio ator, o Ayran Pinheiro, ele disse o seguinte, que uma das cenas que ele iria fazer, ele também, né, ia fazer uma cena dessa, muito romântica, mas o autor e o diretor, eles optaram por ele fazer a cena completamente nu. E ele falou bem assim que ele não estava preparado, apesar de ator, né, tem que estar sempre preparado, ele não estava preparado para uma cena tão forte assim. E que na novela, pelo menos no set dele, era muito comum algum ator contracenar assim, nu, literalmente sem roupa. No seu set, tinha Uhum. muito isso? Não, porque o nosso set era o núcleo da reação, né, do planejamento dos negros, dos quilombolas, né, para atacar né, para poder criar uma emboscada, para poder ganhar comida, para poder salvar um irmão que está preso lá na senzala, né, uma irmã que está lá sofrendo. Então, o nosso núcleo, eu posso dizer para você que é um núcleo mais militante. Era um núcleo mais voltado para essa questão dessa parte da novela do que existia algum momento de amor ou sensualidade, um ou outro, pontuais. O foco era outro no nosso núcleo. Eu quero Mas a registrar a gente presença ficava do muito ator. sem roupa, assim, sem camisa, né? Tem aquela coisa de fazer um confronto ou disputar uma coisa, ou conversar uma cena, às vezes sem a roupa de cima e tal, mas não como você está me dizendo, de cena nu, com beijo, não. Certo. Eu também quero registrar a presença do ator Matheus Pallotta, ele que viveu o Pedrinho na novela Escrava Isaura. Sucesso, já bati um papo com ele aqui Deus. também, a entrevista foi muito bacana. Para você que está chegando agora, eu converso com o ator, cantor, roteirista, Júnior Guidani, ele que viveu o Rei do Quilombo em Chica da Silva. Tá? Para você que está fora do eixo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Salvador e Rio Grande do Norte, e que acompanha o programa Na Lente pela sua TV, transmitido pelas operadoras RCA e NET, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Hoje, na íntegra, nós temos uma entrevista com a atriz Nívia Maria, ela que revelou aqui grandes personagens, falou da sua carreira, abriu o coração e disse como foi trabalhar mais de 40 anos na Rede Globo. Ela também fala o que ela está fazendo hoje e onde ela está morando hoje. Tá? Então, vale a pena conferir, dar uma passadinha lá, vale a pena conferir. Estou aqui consumindo essa história maravilhosa. O Matheus falando para você, ô Júnior. Show de bola. Bacana, Matheus. Obrigado. Estar a presença também da apresentadora Ana Tristão. Ana, sucesso, um beijo para você. E participa aqui da nossa live, hein? Você, como apresentadora, entrevistadora também, deve ter pergunta para fazer aqui para o Júnior. Júnior, depois de Chica da Silva, você foi fazer Engraçadinha? Então o que aconteceu? Eu tive algumas, né, participações, fui fazendo participações em outras novelas, né? Fiz Engraçadinha, fiz o Sete das Negras, eu e vários atores. Foi uma novela também que na Globo que deu espaço para muita gente, né? Muita gente que não estava não estava atuando por muito tempo, apareceu ali, teve um volume de trabalho muito grande naquele seriado ali do Miguel Falabella, né? Não, e eu fiz várias coisas, mas realmente naquele período assim a atuação passou a não ser tanto o meu foco. Eu comecei a ter muito volume de trabalho musical, né? E aí que a gente vai também, né, onde estava funcionando mais o trabalho, onde estava entrando mais dinheiro, né? E aí eu dei uma encantada também com essa parte de música, de montar banda, de ter estúdio, de viajar, né? E então o que eu fiz na Engraçadinha foram participações. Fiz em várias novelas. Isso aconteceu comigo. Eu aproveitei o máximo possível, né? Independente do tamanho que era a minha cena, era a cena que eu tinha, que era o grande trabalho que eu estava para fazer. Então eu abraçava com unhas e dentes e fazia o melhor que eu podia em todo o trabalho que eu fiz. Eu tive, sim, olha,
algumas participações Você, maravilhosas que eu tive. você como artista, né? Você inclusive começou a investir na sua carreira, liderou uma banda durante muitos anos, viajou o país quase todo à frente dessa banda, já gravou até um DVD, não foi isso? Já gravou um Sim, DVD, sim. gravou um videoclipe também. Como que é a dificuldade, Júnior? Porque, assim, acredito você como artista, você deva ter alguma dificuldade, né? Até mesmo para se manter na arte, para mostrar ainda mais o seu talento. Você tem essa dificuldade, mesmo sendo nome conhecido, mesmo tendo o seu talento reconhecido em produções como Chica da Silva, Engraçadinha e outras produções também? Sim, eu acho que acaba todo artista tendo um pouco de dificuldade, né? Quando você vai fazer um trabalho de sua autoria, quando você vai mostrar uma obra sua, né, para o grande público conhecer, que você precisa ter parceiros como rádio, como, né, tem a internet hoje, mas mesmo assim você precisa ter ali, né, selos, né, precisa ter, né, enfim, de uma forma que e depois que você tem todas essas parcerias, você precisa agradar o público. Você precisa fazer que o público goste de você. E tem muitos artistas que nem têm parceria nenhuma e vai de forma independente e consegue fazer, completar o seu objetivo de chegar agradando o público, né? Então, assim, mas tudo isso a gente precisa estar construindo, né? A gente precisa estar investindo muito. Então, assim, eu comecei com uma banda, eu comecei tendo uma banda autoral na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que a gente fez a abertura de show com Cidade Negra. A gente comecei a trabalhar muito com reggae, trabalhei, aí fiz parceiro, viajei o Brasil inteiro com a Tribo de Já, que é uma banda famosa lá do Sim, Maranhão, lá, conheço. né? E aí eu fui ganhando essa experiência. Tive experiência também com. E nisso, como você vai trabalhando com isso, parece vários outros trabalhos para você fazer. E você ganha uma grana, trabalha, mas aí o seu foco sempre é o teu foco original, né? O seu foco de autoral. Dessa banda se desfez, a gente teve a Ratel, que é uma banda recentemente que a gente se desenlaçou, a pandemia fez a gente refletir e pensar de uma forma mais se juntando como um coletivo ao invés de manter uma banda em si. Aí eu montei uma estrutura, eu tenho um estúdio próprio. Aqui a gente ensaiou tudo, né? A gente tinha parceria de composição minha, de outros componentes, como o Vitor, o Vinícius, né? Da banda. E a gente fez três videoclipes, gravei um disco, gravei um DVD, eu fiz diversos shows. Em paralelo a isso, o que eu fazia? Trabalhei com carnaval também, né? Então a gente trabalha onde vem, né, o axé, né? Onde vem o aqué. Então eu fiz alguns blocos de carnaval no Rio de Janeiro por um tempo, né? Eu tive experiência com Banga La Flamenga, pegando multidão aqui no Rio, pegando em São Paulo. Eu trabalhei no todo de umas 3 bandas aqui, blocos de carnaval no Rio. Fiz carna reggae no sul da Bahia. Eu tive experiência de trabalhar também no Nordeste com essa modalidade. Trabalhei com bandas que faziam bandas de baile, faz casamento, faz isso, faz aquilo, e vai pagando a gente bonitinho. E com isso investi no meu projeto. E o projeto foi dando certo. E até que uma música nossa, entrou na Rádio Cidade, foi um programa lá, Vez do Brasil, e aí, de repente, estava em quinto lugar, foi para o terceiro, e depois chegou em primeiro lugar. E aí a gente ficou mais conhecido, assim, né? Com a música que a gente teve, que é a Capitão do Mato. E depois a gente não parou mais. Tinha feito um clipe antes, fez a Capitão do Mato, e continuamos com a nossa... O intuito da banda era um intuito sempre por questões politizadas, por questões debruçadas pela causa, né? A causa social, a causa racial. Mas aí começou a dar muito certo, ficou de uma pegada pop, entrou no gosto da galera, e a Rádio Cidade acabou. E aí a gente teve, quando o parceiro cai, a gente recomeça. Naquele período, né, que a Rádio Cidade tinha virado online, tinha acabado. E aí a gente reconstruiu outras coisas. Hoje em dia, a gente
nesse período da pandemia, eu montei junto com os parceiros, peguei uma música minha, né, minha e de um ator também, um excelente ator, inclusive, Ed Oliveira, meu parceiro, meu irmão. A gente montou, a gente que escreveu A Liberdade Provisória, e aí passou há 3 anos atrás. E aí, nessa pandemia, a gente se sentiu inquieto com as questões que estavam acontecendo na televisão, que estão acontecendo na sociedade, na internet, em relação ao que a gente tinha escrito. Falei, quer saber? Vamos produzir isso aqui, vamos fazer um videoclipe. E aí eu fiz aquele videoclipe ali, que é, né, que sou eu, né, atuando ali sozinho, né? A gente resolveu não colocar ninguém, e botaram lá naquelas pedras lá e eu tive que fazer o trabalho. Ficou bacana. Olha só, vou ler mais 2 perguntas aqui para você. A Jéssica Soares pergunta se você pretende voltar a atuar em novelas. Então, como eu pretendo, né? O que a gente fez? Que eu acredito que todos os atores todos os artistas possam ter pensado e refletido. O que é da vida, né? Porque foi foi a classe que foi mais prejudicada em termos de se manter, né? Porque, né, a gente é o que não tinha um ministério, um tempo antes da pandemia, a gente começou a gente não tinha esse apoio, mas era o produto mais consumido, né? O que as pessoas tinham para fazer? Consumir os artistas para poder sobreviver todo o caos da pandemia, que até hoje ainda está assombrando a população, apesar de uma certa naturalização de já passou, está quase no fim, não está no fim coisa nenhuma. Mas o grande auge foi a pandemia, que a gente não tinha lugar também para tocar, e nesse período eu não estava afim de fazer lives de entretenimento, de festa, eu achei que eu não estava inspirado para isso. Comecei a ler muitos livros, comecei a estudar, voltei, falei, eu quero saber, eu quero voltar a tudo. O que eu sou? Sou ator. Quanto tempo que eu não atuo? Um tempão. Vamos estudar, vamos ler, vamos reler. Então eu fiz aquele videoclipe, eu fiz uma preparação corporal, né, com a Aninha Catão, que é minha amiga, que é uma professora de movimentos africanos, né? Uma babalorixá super voltada para essa cultura afro. E aí me preparou bastante. Eu também fui lá, resgatei muita coisa da mamãe, da vovó, né? Da bisavó, da bisa. E aí eu fiz aquele trabalho e nisso eu me debrucei. Eu entendi que para atuar, para ser em qualquer área da arte, você precisa se conhecer, se autoconhecer, né? E foi o que eu fiz. Eu lembrei das coisas, das viagens que eu tive, né, que eu fui para a África, que eu fui lá no Quilombo dos Palmares, que eu tive tanta coisa que me interessa. Fiz outras viagens, mas acho que me tocam esse assunto. Comecei a estudar, ler livros como O Poder do Ator, o livro do Stanislavski, comecei a ler um monte de livros, comecei a ler livros das causas negras. Comecei a estudar, fiz curso de oratória com a Glória Portela, minha amiga, que eu adoro. Glória vai ser minha próxima entrevistada. Fez, inclusive, Maravilhosa. com você. Recomendo, galera, a melhor do Brasil, a Glória Portela, para esse assunto. Fiz um curso de interpretação baseado no método da Ivana Chubbuck, que é uma coach hollywoodiana, que ela que é a arte da verdade, né? Que é baseado que vem do Stanislavski, né? Essa pegada dela. E aí eu estudei lá um tempo, desde o ano passado, e estou até agora fazendo esse curso. E aí estou fazendo outro também com um treinamento, né? Com o Ismael, que tem aqui em Laranjeira, Arte Fiore, que é uma produtora, uma escola, né? Ali no Hebraica, no Clube do Hebraica aqui no Rio de Janeiro. Fui indicado pela Mônica mesmo, ela que me deu esse toque. Cara, um fofo, gente boníssima, estou aprendendo muito com ele, que é um treinamento para câmera vivo, que a gente, quando fica um tempo sem atuar, eu não acredito que atuar é igual andar de bicicleta, não. É mais ou menos, entendeu? Mas você precisa estar... Como é que é mesmo? Peraí, vamos ler livros, vamos atuar, vamos prestar atenção em tal coisa. Acredito que a gente tem que estar sempre visitando aquele lugar, tem que estar sempre em dia com esse trabalho, para ele ficar rico, para ficar forte, para ficar atual, para ficar convincente, para ficar de verdade, né?
E aí foi isso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou me preparando o tempo todo. Porque sim, eu quero voltar a atuar. Sim, quero, não, eu vou voltar, Se Deus quiser. né? E tem várias coisas para, né, várias promessas de trabalho, mas não adianta eu ficar falando aqui das promessas. O negócio, a gente tem que falar que o negócio está carimbado, né? E aí a gente... Mas tem muita coisa, tenho feito muitos testes, tenho tido contato com vários produtores, né? A gente está sempre antenado, me atualizando o tempo todo, e sim. Na primeira oportunidade eu vou estar aí, eu vou estar na telinha lá. Ó, Pepe, eu acho que é Pepe, pergunta se você já foi convidado para posar nu. Sabia que Foi, já? né? Na época da novela? Não, depois rolou, mas aí eu não topei, mas eu fui convidado. Mas você não aceitou por quê? Pela exposição ou pelo cachê? Rapaz, eu acho que eu não estava, talvez naquele momento eu não estava tão preparado. O cachê não era grande, mas não era um cachê tão pequenininho, não. Era um negócio legal, mas, mas eu acho que eu não estava. Naquele momento, talvez eu não tivesse com o meu espírito preparado para essa proposta, entendeu? Fazendo uma comparação, assim, o cachê dava para comprar o quê, por exemplo, hoje em dia? Hoje Claro, em dia, na época que você recebeu o cachê. um carro legal, viu? Bacana. É, um carro legal. Você se É verdade, né? arrepende? Não pode mentir, tem que falar a verdade. Rapaz, a gente não tem que arrepender, né? Assim, é um momento ali. O menino, eu estava num momento que, e aí, o que eu faço? Eu não sei, o que pode acontecer com a minha carreira. Eu vou fotografar para essa revista nu, e como é que eu vou fazer? E eu não fui. Não estava pronto espiritualmente para aquilo. Eu respeito isso, né? A gente tem que estar pronto para fazer as coisas, né? E eu não estava. Talvez agora, quem sabe, né? O Então, Vitor Wagner, na época, aceitou, né? E ele acabou saindo. uhum, Vitor Wagner aceitou. Então, se fosse Exatamente. hoje o convite, você aceitaria? Rapaz, eu acho que sim. Acho que sim. Por que não no artístico legal? Por que não fazer um trabalho? Eu falo isso e, ao mesmo tempo, não, tem um período que eu. Nesse período, foi antes ou foi depois, eu não sei. Aí fui fazer uma campanha para a Gasté, uma foto para a Gasté, que a gente fazia praticamente pelado. Foram três modelos que ficaram nus em plena Avenida Paulista com engarrafamento rolando e a gente peladão lá fazendo foto. Loucura, hein? É, entendeu? Isso aconteceu. Júnior, olha só, eu quero te agradecer a sua participação aqui no programa Na Lente. Para você que acompanha essa entrevista, já te convido a passar no nosso canal no YouTube. Em breve, essa entrevista vai ficar na íntegra em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Tá? Se inscreva, ativa o sininho, que toda semana nós disponibilizamos 2 entrevistas que vão ao ar na TV. E em breve, a do Júnior Guidoni vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Obrigado, meu amigo, por ter compartilhado aqui com a gente a sua história. Obrigado por você ter revelado bastidores dos seus trabalhos. E assim que você tiver alguma informação nova, tiver um projeto sendo lançado, você pode contar comigo aqui que eu vou ter a honra e o prazer de compartilhar junto com os nossos telespectadores o seu projeto. Não, muito obrigado. Eu tenho coisas para surgir, a gente tem videoclipe para fazer, eu estou escrevendo um documentário, eu tenho uma peça que eu estou ensaiando com o Ed para a gente poder fazer em uma peça a 2 pessoas, a 2, uma peça bem forte junto, chamada... como é que é o nome da peça? Eu esqueci. Deu branco. Fala tanto. Deu. Como é que é? 2. Apenas 2. Quem é o ator que No vai estar com mínimo, você? no mínimo 2. Eu e o Ed Oliveira. A gente está Uhum. acabando de ensaiar essa peça. A gente está... E olha, de forma virtual, viu? Online. A gente está para se Legal. encontrar para poder
fazer isso. No mínimo 2 anos da peça. E a gente está... E é isso. Tem muita coisa bacana para acontecer, tem muita coisa bacana que a gente, como eu, como vários artistas, a gente vai buscar de estar na luta, né, para poder acontecer. A gente torce muito para que tudo se normalize, para que as oportunidades ampliem para todos nós. Todos nós somos carentes de arte, precisamos de respirar arte, né? E com certeza, assim que tiver obras, material, trabalho bacana, com certeza vou estar divulgando, com todo prazer vou estar te comunicando, para a gente fazer mais um bate-papo aí. Obrigado, Tá? sem dúvida, vai ser um prazer para mim. E ó, eu quero agradecer também a presença do Júnior Pérez, ele que é assistente social, que tem um projeto fantástico, não apenas em Salvador, juntamente com, que tem a madrinha, né, a sua irmã, que é a Carla Pérez, desse projeto magnífico, então vale a pena. Júnior, obrigado, tá, pela sua audiência aqui, obrigado pela sua amizade de sempre. E obrigado você, Júnior. Você é sucesso, hein? Obrigado, fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite, tá? Gente, ó, valeu pela audiência, até a próxima. Até. Gente, ó, obrigado também pela participação de vocês. Durante a semana eu vou dar para vocês algumas informações dos nossos próximos entrevistados, gente bacana, dubladores de personagens em que nós acompanhamos no cinema, até mesmo de desenhos que fizeram parte da nossa infância, quem você menos pensa, assim, associando a voz ao personagem, nós vamos aqui conhecer e revelar a imagem. Olha que bacana, Júnior, nós vamos revelar quem é a voz oficial da locução da Rede Globo. Não tem quando faz a chamada ali do filme, Tela Quente, alguns programas? Sim. Nós vamos revelar. Há anos aqui na voz. Nós vamos revelar aqui de quem é aquela voz, de quem é aquela imagem. Maravilha, hein? Imperdível. Legal. Nossa. Legal. Sucesso, amigo. Muito obrigado, El, pelo convite. Valeu, viu? Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nossa live. Sucesso. Vou lá no YouTube. Te espero.